coisas que você precisa se preocupar antes de abrir o seu CNPJ. Quer saber quais são? Então, bora lá! Eu sou a Beatriz, da Contabiliza Descomplica, uma contabilidade especialista em negócios digitais. Hoje, a gente vai bater um papo sobre as principais preocupações que você precisa ter antes mesmo de abrir o seu CNPJ. Mas antes de mais nada, aquele combinado de sempre. Confere se você já está inscrito no canal. Se ainda não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Empreender, abrir uma empresa, é realmente a realização de um sonho. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu fui abrir minha empresa, teve todo o percurso, estruturação, desafios, decepções e obstáculos. Mas a alegria de estar empreendendo sempre foi maior que tudo isso. E foi o que me fez continuar. E com base nessa experiência e também acompanhando diariamente pessoas que procuram a Contabiliza Descomplica para abrir empresa, a gente percebe que existem alguns pontos que precisa de muita atenção logo no início. Você precisa saber que essas questões existem e que elas exigem cuidado para que você não tenha problemas no seu negócio antes mesmo de começar. Porque isso é frustrante demais, não é? Você tá lá empolgado, animado e por um erro não pensado ou uma situação não analisada, acaba ficando travado e sem conseguir avançar. Precisa parar, voltar atrás, ajustar e corrigir algo que nem deveria ter existido. Então, para começar, eu quero trazer o primeiro ponto. Uma das coisas mais importantes na abertura da empresa, antes mesmo de abrir o seu CNPJ, e que eu vejo que é extremamente difícil para o empresário decidir sozinho, é a escolha dos KNAIs. E é exatamente por isso que ele precisa de um apoio de um especialista. KNAIs são as atividades que você vai exercer no seu negócio. Se você trabalha com e-commerce, importação ou atua em um segmento específico, é fundamental que as atividades estejam corretamente enquadradas. Por exemplo, se você faz importação de calçados, você precisa ter um KNAI de comércio de calçados. Esse mesmo KNAI também será necessário para você revender essa mercadoria importada nos marketplaces em que você atua. Se você não tiver um KNAI correto, pode até pensar em usar um KNAI genérico de variedades, mas o problema é que esse tipo de KNAI não vai gerar nenhum benefício tributário. E quais seriam esses benefícios? Um exemplo claro está nos KNAIs de eletrônico, que permitem enquadramento em substituição tributária. Mas para isso, a sua empresa precisa estar corretamente configurada. Como você vai informar para a Receita Federal que aquele ICMS já foi recolhido por substituição se o KNAI da empresa não é o compatível? Isso gera incompatibilidade, perda de benefício e, na prática, dinheiro deixado na mesa. Por isso, o passo principal é sentar com a sua contabilidade, com o seu contador ou contadora e discutir quais atividades você pretende exercer e quais KNAIs são realmente necessários para que tudo seja feito da melhor forma possível. Até porque, hoje em dia, muitos marketplaces não permitem a venda de determinados produtos se a empresa não tiver devidamente enquadrada. Então, fica aí a dica. O segundo ponto de grande importância é o regime tributário. Eu trouxe aqui o top 3 e não dá pra dizer qual é o mais importante, porque todos eles têm o mesmo peso. Muitas vezes o cliente já chega dizendo que quer ser MEI ou Simples Nacional, mas sem entender de fato o que isso significa e quais os benefícios e limitações de cada regime. Hoje nós temos MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. E a pergunta que sempre surge é: qual deles deixa mais dinheiro no meu bolso? Qual deles traz mais oportunidades? O Simples Nacional, por exemplo, tem uma pegadinha importante. Quanto mais você fatura, mais imposto você paga. No início, ele parece muito vantajoso. Se você faz importação para vender em marketplace, pode pagar 4,5%. Mas vamos a um exemplo prático. Se você vende 15 mil por mês, isso representa 180 mil ao ano. Com esse faturamento, a alíquota do Simples Nacional pode subir de forma significativa, chegando facilmente a 10, 15 ou até 17%. Ou seja, quanto mais você vende, maior será a sua carga tributária. Por isso, é indispensável ter um estudo tributário prévio, ou pelo menos uma conversa estratégica com um especialista, para você apresentar seu planejamento, expectativa de faturamento, investimento e plano de negócio. A partir disso, é possível entender quando, como cada regime tributário se torna mais adequado para sua empresa. Essa decisão depende diretamente do seu planejamento, da expectativa de crescimento e do volume de investimento. O terceiro e último ponto essencial na abertura da empresa é o endereço. Hoje, no mercado digital, é muito comum optar por um endereço virtual, endereço fiscal ou endereço
endereço para correspondência. Existem vários nomes para isso e muita informação circulando na internet, o que é bom, mas também pode confundir. O que você precisa entender é que não existe uma regra única válida para todo o Brasil. Nós temos estados e municípios diferentes, cada um com suas próprias leis. Existem municípios que não aceitam, por exemplo, que o e-commerce funcione em um endereço residencial, mesmo que seja apenas para correspondência. Um exemplo disso é Balneário Camboriú, onde não é permitido comércio em residência. Mesmo que você venda apenas pela internet, a prefeitura não libera. Ela pode bloquear a inscrição municipal e, se você estiver no Simples Nacional, pode até excluir a empresa desse regime, o que gera um grande prejuízo tributário, né? Isso acontece porque a regra municipal não permite empresa funcionando em endereço residencial. Por isso, dialogar com a sua contabilidade sobre o endereço é fundamental. Abrir o CNPJ no impulso pode parecer simples, mas quando chega a fase de liberação estadual, municipal e opção pelo Simples Nacional, você pode acabar sendo barrado. E mesmo que passe inicialmente, após 2, 3, 5 ou 6 meses, a fiscalização pode identificar a irregularidade e bloquear a empresa. Outro ponto importante ligado à escolha das atividades: no MEI, é possível cadastrar até 15 atividades, e em outros regimes até 100 atividades específicas, mas eu nunca recomendo fazer isso de forma genérica. Isso pode gerar conflito direto com o endereço da empresa. E ao escolher atividades sem critério, você pode acabar incluindo uma atividade que exige licenças específicas, como Anvisa ou vigilância sanitária, algo totalmente desnecessário para quem está começando e incompatível com o endereço escolhido. Tudo isso exige muita atenção. Esse conjunto de decisões forma o tripé mais importante na abertura do seu negócio. Nome empresarial e capital social também são importantes. Afinal, o capital social representa quanto você vai investir na empresa. Mas do ponto de vista tributário e de saúde financeira do negócio, KNAI, regime tributário e endereço são as decisões mais críticas no início da empresa. Se você precisa de uma contabilidade parceira para te ajudar a tomar as decisões e entender qual o melhor caminho, os contatos da Contabiliza Descomplica estão no link da descrição. Aproveita para compartilhar esse vídeo com outros empresários que você conhece, porque tem muita gente boa querendo empreender, mas que ainda não tem acesso a esse tipo de informação. E se você ficou até aqui, deixa seu like pro YouTube entender que esse conteúdo foi relevante para você. Eu sou a Beatriz Leles, da Contabiliza Descomplica, e estou à sua disposição. Um abraço, tchau, tchau!